Aleluia. Mas aquilo que eu pensei ao longo do dia todo, eu pensei assim, como seria bom se um dia destes eu pudesse falar com a igreja, ou se o Espírito Santo de Deus dirigisse as coisas para falar com a igreja receber algo sobre este tema que é tão importante. É tão importante este tema que é santo, este tema que é limpo, que é puro, que é digno, que é honrado. Sabe qual é o tema? Sexo. Você pode dizer sexo. Você acha que o sexo é santo? Claro que é. Se você não acha que é, você está com um problema sério. Você está com um problema sério. Porque a não ser que a pessoa já creia e saiba que o sexo é uma coisa santa, a pessoa está com um problema sério. Amém? Sobre sexualidade, o diabo tem entrado nesta geração com este tema com toda a força. Pais não sabem falar com os filhos, não falam a mesma linguagem, não se sabe dizer nada sobre a homossexualidade, não se sabe dizer nada acerca da conjugalidade entre homem e mulher dentro do lar. Não se sabe dizer nada acerca de quem não está sequer casado. Não se sabe dizer nada a respeito daquilo que magoa a intimidade entre o homem e a mulher dentro do casamento. Amém? Somente dentro do casamento é que é possível. Porque se uma família haverá de nascer, Deus tem que ser convidado primeiro. Você pode dizer amém? Você entendeu o que eu acabei de dizer? Aí o sexo não pode ser fora do casamento. Mas se uma família haverá de nascer, Deus tem que ser convidado primeiro. Deus tem que ser convidado primeiro. E o mundo convida-nos a toda a espécie de hipóteses e de propostas, mas elas parecem-se todas. Parece que é muita abundância de alternativas. Não é. É como Vivaldi, que escreveu 40 vezes a mesma sinfonia, não é? Só com umas pequeninas alterações. 40 sinfonias. Não são 40 sinfonias. É a mesma sinfonia 40 vezes. É como as novelas da TVI. São todas iguais. É como os telejornais que você ouve desde manhã até à noite. Aquilo não muda nada. Não muda nada. Os temas são todos os mesmos. É tudo a mesma coisa. As coisas parecem-se todas. Porque as propostas são sempre as mesmas. É a proposta da desvinculação. É a proposta da superficialidade. É a proposta da desumanização. A proposta da vitimização e da falsidade. Você quer saber como é que elas acontecem? Desvinculação. O que é desvinculação? É prazer físico emocionalmente desligado. Sim? Prazer físico emocionalmente desligado. Porque tu não me interessas tanto assim. Não és tu que me interessa. Nem eu gosto muito da ideia de compromissos. O desligamento deverá existir em grandíssima medida. Se não for das coisas mais importantes. Experimenta. Mas experimenta como? Experimenta. O que é experimenta? Arranja alguém. Até nem é preciso que seja ninguém para ti.
e ver como é que é. Você pode dizer amém? Desvinculação, prazer físico e emocionalmente desligado. Ora, o ser humano tem várias coisas em que se distingue dos animais. Várias coisas. Os filósofos escreveram muitíssimo, tiveram muita preocupação em encontrar todas e mais algumas as formas como os seres humanos se distinguem dos animais. Mas há algo que é muito humano e tem sido sistematicamente negado, que é a necessidade de pertença. A necessidade de pertença é uma necessidade universal do ser humano. E não é porque alguém diga que ela não é importante e diga tu podes viver sem pertencer. Tu podes viver superficialmente, que essa necessidade universal, básica, instintiva, inegável, insaciável, a não ser que algo a sacie, não significa que ela irá desaparecer. Ela não vai desaparecer. Você pode dizer amém? A necessidade de pertença é básica. Ela não desaparece. A pessoa, por muito que procure negá-la, o vazio que ela deixa ao ser negada, permanece. Permanece sempre. Superficialidade. O que é que interessa? O que interessa é a tua capacidade, é a tua técnica sexual. Não interessa o nível pessoal. Não interessa a relação pessoal. Não interessa quem tu és como pessoa. Aliás, tu não tens que mudar nada. Tu não tens que procurar ser uma pessoa melhor. Porque isso sim é uma coisa que nos distingue dos animais. E filósofos escreveram muito sobre isso. Muito. Sobre uma coisa que se chama perfectibilidade. Perfectibilidade. O ser humano é o único ser que se preocupa com aquilo que é perfectível. Com o facto dele poder melhorar como pessoa. Poder melhorar moralmente, poder melhorar no seu caráter. É o único ser na natureza. Não há outro ser na natureza que esteja preocupado. Eu preciso de melhorar enquanto macaco. Eu preciso de melhorar no meu caráter de leão. O ser humano é o único que se preocupa com a perfectibilidade. Melhorar como pessoa, melhorar no caráter. Isso imediatamente transmite-nos duas coisas. Primeiro, que nós podemos melhorar. Amém? Mas ao mesmo tempo diz-nos, isso é um sinal de que nós reconhecemos que a maneira como nós estamos construídos, existe em nós a possibilidade, não só de melhorar, mas a necessidade de lutarmos para sermos melhores. É preciso lutarmos e nessa luta nós vamos fracassar muitas vezes. A necessidade de melhorarmos no nosso caráter é algo que não preocupa ninguém a nível das relações, a nível dos relacionamentos. Quando alguém pensa em intimidade dentro do casamento, fica imediatamente preocupado com o sinal da frequência. Tem havido bastante frequência ou pouca frequência? E o que é que isso significa? Significa que alguém está mais cansado, que alguém não tem recebido o apoio que devia, que alguém está desiludido, que alguém está magoado. O que é que significa? Significa um defeito constitucional em alguém, que alguém não foi feito para isso, para nada disso, não é? Para ter intimidade com a sua esposa ou com o seu marido.
o que é que significa o sinal da frequência. Isto é algo, é um ponto muito, muito sensível, porque é um ponto muito doído nas relações, muito doído nos casamentos. Que alguém não queira, que alguém não me queira, que alguém não me deseja. Isso é uma ferida aberta. E depois os casais não falam. E porquê é que não falam? Porque é uma coisa mundana. Não é uma coisa mundana. Não é uma coisa mundana. É muito, muito, muito importante que marido e mulher no casamento sejam felizes. Tenham prazer um com o outro, assim como Cristo tem prazer com a noiva, como a noiva tem prazer com Cristo. E é um nível íntimo, é um nível muito profundo, é um nível em que a entrega é total, é física, é mental, é emocional, é espiritual, porque os dois serão errad, os dois serão um, à semelhança de Deus. Deus disse: Shema Israel, ouve, ó Israel, Adonai Eloheinu, o Senhor nosso Deus, Adonai Echad, o Senhor é um. Mas muito antes dele dizer isso no livro de Deuteronômio, já em Gênesis ele tinha dito: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua esposa e os dois serão Echad, um, é a mesma palavra. Não existe nenhum manuscrito, não existe nada em que a palavra seja diferente da palavra um que aparece em Deuteronômio. O Senhor é um. E muito antes disso, em Gênesis, diz: os dois serão errad. Os dois serão um. Os dois serão um. O que é que tem feito? O que é que tem magoado? O que é que tem magoado a intimidade? Que palavras têm existido? Com que qualidade? E às vezes as pessoas querem lutar contra isto e as armas que usam são armas carnais mesmo, são as armas da acusação, são as armas da incompreensão. Você está a entender o que eu estou a dizer? Que eu estou a falar de incompreensão, portanto eu espero que você esteja a compreender. São as armas da incompreensão, da acusação, são armas de injúria, de insulto. Você acha que dentro da igreja que não existe isso? Feridas abertas na igreja. Porquê? A palavra de Deus convida-nos a nós, aos homens, imitarem Jesus. Jesus é o sacerdote. Jesus é aquele que serve, é aquele que mais serve, é aquele que lava os pés da sua esposa, da noiva. Jesus é aquele que serve a todos, aquele que serve primeiro. E Jesus disse: assim deve ser o homem na relação, porque o homem é espiritualmente o fecundador do seu lar, espiritualmente e fisicamente. Essa verdade é uma verdade espiritual que toca no físico. Ambas são verdadeiras ao mesmo tempo. Aliás, o nosso corpo e a maneira como a relação existe é algo que reflete a relação entre aquele que envia a semente, aquele que fecunda a igreja, e a igreja que é fecundada. É uma relação de amor, é uma relação de uma entrega e de uma pertença totais. No Cântico dos Cânticos, a noiva diz: o meu amado é meu e eu sou dele. Eu vou dizer mais uma vez: o meu amado é meu. Não há dúvida nenhuma, pois não? Ele está a olhar para as outras todas. Não, meu amado é meu.
E eu sou de quem? Sou dele, do Kim, do Zé, do Maná. Eu sou dele. Eu sou dele. Amém? Mas o mundo convida-nos aqui à superficialidade, não é? Para o mundo o sexo deve ser impessoal. Não foi nada de pessoal, não é? Não existe o interesse pela outra pessoa. Não existe interesse em cuidar. Parece que as pessoas esquecem que vão envelhecer. Não importa cuidar não interessa. A ideia de companheirismo não interessa. A ideia de entreajuda não interessa. Porque o sexo deve ser desumanizado. Ele não deve considerar que nós somos seres humanos com muitas necessidades. Nós vamos ficar velhinhos mesmo. Nós vamos precisar de ajuda. Vamos precisar de companheirismo. Vamos precisar de aprender a ser amigos. Porque um dia, muito pouco disto vai funcionar. Então, mais vale ser amigos rápido. Amém? Mais vale aprender a ser amigos. O mundo convida-nos a não cuidar, não estimar, não valorizar, não haver companheirismo, não vincular, não pertencer, não ser exclusivo. Exclusividade não, risquem. Esses termos todos é para riscar do dicionário. E a pessoa fica numa condição contrária a tudo isso. Qual é o contrário de companheirismo? É solidão. Pois as relações hoje em dia são profundamente solitárias. Qual é o contrário da pertença e da vinculação? É o vazio. É o vazio porque a necessidade de pertença é universal. Qual é o contrário da exclusividade? O contrário da exclusividade é que tu és igual a todos os outros. Tu não és exclusivo, então eu tanto posso estar contigo como estar com qualquer outra pessoa. Portanto, é uma total banalização daquela pessoa e de todas as outras. Estes são os valores que o mundo ensina. E ele quer ensinar os seus filhos que isto é o que está certo. Eu lamento. Mas não existe pai como o nosso Deus. Quando o pai aconselha bem. O pai exige que tu saibas dar um lugar especial àquela pessoa, porque ela também é filha dele. E o pai quer que ele exige que tu tenhas um lugar especial no coração dela. Tu não és igual aos outros todos. E nem isso é família. Família tem muros. Família protege-se. Família guarda-se. Família defende-se. Família não está entregue à bicharada. Amém? Houve uma coisa chamada revolução sexual. Há uns tempos, não sei quando é que foi, mas falaram-me esta semana que houve uma jovem e dois rapazes e uma rapariga. Fizeram sexo num comboio à frente de toda a gente. Uau! E qual era a preocupação? A preocupação é que toda a gente sabe o nome da rapariga e ninguém sabe o nome dos rapazes. Portanto, está a haver aqui uma injustiça social, ok? A grande preocupação é que a mulher continua a ser enxovalhada, enquanto que os homens parece que são glorificados. Ora, isso é completamente mentecapto. Porque o problema está muito longe de começar aí. O problema nem começa aí, nem acaba aí. O problema é que existiu uma coisa chamada revolução sexual. E as famílias não andaram a par disso. Aliás, tentaram andar a par disso, mas mal. Porque hoje em dia uma mamãe ensina a sua menina na mesma a nem sequer se sentar na casa de banho pública com medo de um sapinho
sapisco poder tocar no exterior da sua intimidade. No exterior. Um sapisco. Qual é o medo da mamã? É o sapisco. O terrível. O amedrontador. O sujo. O imundo sapisco. Esse é o problema. E onde vai tocar na menina? No exterior. Extremamente perigoso isso. Mas como houve uma revolução sexual e a mamã é muito moderna, para outros sapiscos, pode ser. Aliás, se ela correr toda a vizinhança e arredores, não tem problema nenhum. E aí não é no exterior que vai tocar. É no interior. As meninas, desde que são pequeninas, desde que são pubescentes, elas entendem que algo mais ou menos limpo e mais ou menos saudável vai entrar dentro delas. Elas sabem. Agora, os rapazes não sabem. Os rapazes não sabem, têm de ter umas aulinhas de ciências para entender que no canalzinho da uretra deles, eles também são penetrados por toda a espécie de micróbio, toda a espécie de bactéria, toda a espécie de vírus, toda a espécie de sujidade. Eles também são penetrados. Agora o rapaz não pensa nisso, o rapaz não sabe isso. Então se chamam porca a menina. Bom, e eles são porcos ignorantes, não sabem, não tiveram aulas de biologia, não sei para que é que servem as aulas de cidadania. Eu não sei para que é que elas servem. Porque uma coisa pode ter muitos nomes. O que interessa é o que é que se ensina. Porque se uma coisa se chama cidadania, aquilo que se ensina é tudo menos cidadania, bom, é como um sepulcro caiado mesmo. Um sepulcro todo bonito. E no interior é só morte e está ali um problema sério ali dentro. Está ali um monte de porcaria ali dentro. A menina, desde que é pequenina, ela sabe que será penetrada. O rapaz não sabe. Um rapaz que gosta de meninas, ele acha que ele vai penetrar, ele é que é. Ele é que acontece, ele é que vai acontecer. Ele não tem ideia nenhuma de que aos olhos de uma bactéria, aquele canalzinho que para nós parece tão pequenino, da uretra, aquilo é um túnel gigantesco para a bactéria, cheio de sonhos e de promessas para o bactério, a bactéria e as bactériazinhas todas que irão morar ali. Elas irão entrar, elas irão ver. Como é que é? Eu vi e venci, não é? Vão ver, não é? Vem uma bactéria dizer, olha, aqui temos este T2, aqui deste lado temos este T3, não sei o que é que vocês pretendem na vossa vida, mas isto é uma uretra muito grande, como se pode ver, não é? Porque nós somos nanométricas. Um rapaz não tem consciência que toda a espécie de porcaria irá entrar no corpo dele. Não tem. Não tem consciência. Isto é algo que está impregnado no nosso subconsciente. Não foi a cultura que nos ensinou. Não foi a cultura que nos ensinou. É algo que nós vemos. Vemos e não entendemos bem. Porque nos falta conhecimento daquilo que é, afinal, o mundo microbiológico, microscópico. Se nós entendermos o que é o mundo microscópico, entendemos, não é só a menina que deixa algo mais ou menos enjeitado entrar nela. Com o rapaz isso também acontece. Você pode dizer amém? O problema
não deveria ser que o estigma está sobre a mulher e sobre os homens não, porque a mulher devia fazer tudo o que pudesse, tudo o que conseguisse, tudo o que quisesse, como os homens fazem também. O problema é que todos tivessem umas básicas aulas de biologia, por amor de Deus, quer dizer, todos, rapazes e raparigas, os dois, entende? Houve uma revolução sexual e o grande problema é o lavabo público. Isso sim é uma falta de higiene. O que é que você está a ensinar aos seus filhos, amado? O que é que você está a ensinar às suas filhas? Que valores destes é que eles têm hoje? Eles acreditam em companheirismo? Eles acreditam em pertença? Eles acreditam em cuidar de alguém e em ser cuidados? Eles acreditam em pôr Deus primeiro? Eles acreditam que o sexo é algo santo? Santo. E é algo santo por várias razões. É através da relação sexual, exatamente como ela foi concebida, em que há um que fecunda e há outro que é fecundado, refletindo a relação de amor entre Deus e a natureza, entre Cristo e a noiva. Não só uma relação de poder, porque a relação de poder tem uma cláusula muito importante que Jesus estabeleceu. E essa cláusula não está no meio das pernas de ninguém. A cláusula para mandar é, quem quiser ser o maior de todos, tem que servir mais, tem que ser aquele que serve. Como Jesus serviu a todos, e porque serviu a todos, todos vêm diante dele para receber, afinal, aquilo que ele conquistou para nós, para o receber a ele com amor, para o servir a ele com amor. E tudo que nós lhe dermos vai ser pequenino comparado com o quanto ele nos serviu a nós. Você pode dizer amém? A relação de poder mundana estabeleceu-se assim, que o homem se senta à mesa ou está sentado no sofá a ver as notícias ou a ver o jornal físico ou o telejornal, porque, coitado, ele não pode perder nada daquilo que todos os dias é a mesma coisa. Amém? E entretanto a mulher já tratou dos filhos, a mulher está a cozinhar, a mulher já está a servir, a mulher a seguir vai levantar a mesinha, a mulher a seguir vai lavar os pratinhos, a mulher a seguir vai arranjar ainda muito melhor os meninos. E entretanto já passou as cuecas do marido. Já passou tudo e mais alguma coisa já fez tudo. E depois em casa ela serviu tudo e depois ele quer mandar. Quer mandar em quê? Vai mandar nas piugas? Vai mandar no almoço? Como é que se faz? O que é que ele sabe fazer? Vai mandar como é que se vai passar a camisa? Vai mandar em que serviço da casa? Em nenhum, porque ele não sabe. Então a mulher serviu em tudo e o homem vai mandar em quê? A mandar só se ele disser, bom, eu trabalhei o dia todo, eu ganhei este dinheiro, com este dinheiro eu vou mandar que vamos todos jantar fora para tu, minha querida, não teres trabalho. Mas só se for isso. Hoje vamos ao Aquapark com o dinheiro que este homem ganhou. Este homem trabalhou. Hoje vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Hoje em dia os dois trabalham e não chega. Os dois trabalham e não chegam. E chegam a casa e o homem que não reflete Cristo porque não serve, não quer servir nada, em seguida quer ser reflexo de Cristo porque Cristo manda. Então aí já pode. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você pode dizer amém?
E eu ouvi um amém feminino muito forte. Eu ouvi só assim, um amém fraquinho de alguns homens que estão aqui. Mas, amado, mas é verdade. Isto é muito verdade. O homem deve servir a sua esposa. Eu não costumo cozinhar em casa, mas eu faço quase todas as outras coisas em casa. E se há coisa que eu sou especialista em fazer, é massagens à minha mulher. Conta-se pelos dedos de uma mão todas as massagens que ela já me fez no meu casamento de 10 anos. Mas não há mãos que cheguem para contar as massagens todas que eu já fiz naquela mulher. Muita massagem nos pés, nas costinhas, nos joelhos, nos cotovelos, nos ombros, nos braços, todo lado mesmo. Amém? Glória a Deus. Quando nós amamos como Jesus ama, nós estamos preocupados com o outro, em servir o outro, em agradar o outro. Quando alguém está só a olhar para si próprio, está à procura daquilo que lhe falta. Nós devemos ser pessoas que, nós homens, devemos amar as nossas mulheres como Cristo amou a igreja. Dar a vida por ela, servi-la. Cristo não insulta a igreja. Cristo acredita sempre na igreja e transmite essa confiança à igreja pela fé. Pela fé. Bendito seja Deus. É de facto muito difícil de confiar em alguém que não se compromete com nada, com ninguém, que não assume compromisso nenhum nunca. Mas é este tipo de pessoas que o mundo está a formar. O mundo está a formar pessoas que não assumem compromissos. Você confia em pessoas que são incapazes de assumir compromissos? Não. Mas você consegue ver que o mundo está a formar esse tipo de pessoas? Cada vez mais? Esses são os valores que estão a ser transmitidos. Amém. Jesus diz assim, é Deus quem está a falar, Provérbios 23, 26. Dá-me, filho, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Eu acho que muitos jovens neste momento, e jovens até que se acham crentes, jovens até que nem aparecem muito, mas acham que são crentes, se assustam um bocadinho com a ideia de não viver a sua vida, não experimentar, de se restringirem. Mas todas as escolhas implicam uma perda. Nós temos que saber perder. Nós temos que estar preparados para perder aquilo que é irrelevante. Porquê? Porque o nosso alvo, a nossa escolha, a nossa conquista é algo que é fundamental. Deus pode dirigir os nossos passos nesse sentido. Amém? Nesse sentido. Agora, eu queria ler algo que está na palavra de Deus. 1 Coríntios 6, 18. Eu vou ler da minha tradução. Na minha tradução diz assim: fujam da imoralidade sexual. Diga comigo, fujam da imoralidade sexual. Diga mais uma vez, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, comete-os fora do corpo. Alguém mentiu, bom, a mentira saiu. Alguém roubou algo fora do corpo, se calhar meteu dentro da casa, mas quando alguém comete imoralidade sexual, é o próprio corpo. É o próprio corpo que muda por causa disso.
Quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo, diz em 1 Coríntios 6, 18. Em 1 Coríntios 6, 9 a 11, uns versos antes, diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, aqueles que são viciados, nem caluniadores, aqueles que vivem a falar mal, as más línguas, nem trapaceiros, aqueles que vivem a enganar o seu irmão, herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Assim, quando nós vamos a orar pela nossa casa, quando vamos a ungir a nossa mulher, quando vamos a falar com a nossa esposa, com os nossos meninos, o que é que nós vamos falar? Vamos falar insulto, vamos falar acusação. Satanás é que é o acusador. Aliás, a palavra Satanás significa acusador. E Deus não nos deu um espírito de acusação. Há até pessoas que utilizam a Bíblia para acusarem. E dizem assim: como eu gostava que tu fosses sacerdote, eu gostava de ter um sacerdote no meu lar, mas não tenho. Tu nunca oras comigo. Queres orar comigo? Tu não és sacerdote, tu não és nada. Pois se a pessoa realmente quisesse orar, a pessoa fazia como Jesus. A pessoa pedia. Aliás, Jesus está à porta e bate, não é? Bastava pedir, bastava dizer: meu querido, eu acho que nós precisávamos de orar mais juntos. Eu gostava que tu fosses mais o sacerdote do nosso lar. Eu vou-te ajudar nisso. Eu quero te levantar mais como sacerdote do nosso lar. Bastava dizer isso. Não era preciso acusação. Quando alguém vê o que falta, como é que vai falar? Nós podemos pedir. Nós podemos dizer, como diz na palavra, honrar-nos uns aos outros. Eu quero te levantar a ti. Eu quero te honrar a ti. Eu quero que tu sejas mais sacerdote no nosso lar. Quero que tu sejas mais mulher de Deus na nossa casa, na minha vida. Eu gostava mais de orar contigo. Eu gostava que o nosso lar tivesse um altar mais endireitado, mais levantado, esteja de pé. E eu quero te ajudar nisso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que isso envolve disciplina mesmo. Então quem não está habituado a isso é como partir pedra. Mas essas rotinas têm que se instalar. Você pode dizer amém? Na casa de todo filho de Deus, todo crente, Deus disse assim: a minha casa será chamada. Está a ver como você sabe o versículo? Casa de oração. A minha casa. Então, e eu sou casa de Deus? Sim. E eu sou casa de oração? Tem de haver. Tem de ser. A minha esposa é casa de oração? Tem de ser. Porque eu quero que ela seja casa de Deus. E o nosso lar, o nosso casamento, já que os dois serão um, somos uma união mística, somos uma única entidade viva, funcional ou não, mas esperemos que sim, diante de Deus. Deus não deve habitar nessa união? Claro que sim. É por isso que nós casamos. Nós casamos também por isso. Mas agora veja o que está escrito em Romanos 1, verso 21 a 27. Que eu no início da palavra falei sobre perfectibilidade. Saber
que eu posso melhorar e querer melhorar e lutar contra mim mesmo para ser boa pessoa, para melhorar o meu caráter. E muitas vezes falhar, mas o mundo vira isto e coloca a perfectibilidade ao serviço do eu. Eu quero melhorar ao serviço do narcisismo, porque o narcisismo quer glória. Eu quero melhorar ao serviço do narcisismo, do meu eu, porque o narcisismo não suporta que algum defeito lhe possa jamais ser apontado. Aliás, este é o problema do narcisista. Ai de alguém que lhe diga: tu estás errado. Ai de alguém que lhe diga: isso é um defeito, isso não está bem, isso não está certo. Ele não aceita. E por muito que toda a gente saiba que toda a gente tem defeitos, ele não aceita. Mas porquê é que tu não aceitas? Tu não sabes que toda a gente tem defeitos? Também eu tenho defeitos. Tu não tens? Tu não tens defeitos. Tu achas que não há nada em ti que precise de mudar? Nada. Nada. Aliás, se alguém me disser que eu preciso de mudar, primeiro, é um religioso, é um homofóbico, é um transfóbico, é um adulterofóbico. Eu acabei de inventar esta palavra, não sei se ela existe. Adulterofóbico, estou a brincar. O adultério passa muito nesta sociedade, não é? Homens crentes levantam-se com grande fervor contra a homossexualidade, mas o adultério é mais ou menos, quer dizer, é uma coisa que não faz muito mal, não faz assim, não tem um grande problema. As pessoas vão só um bocadinho para o inferno, assim, é um inferno pequenino, é assim, é meio inferno, nem sei se é bem inferno aquilo, não é? Jesus não pode habitar naquela união. Aquilo que era para ser sagrado e com a presença de Deus expulsou a presença de Deus. Aquilo que é o meio pelo qual nova vida humana, a qual é sagrada, nasce. As gerações se renovam, os legados se estabelecem, as promessas de Deus se firmam e percorrem toda aquela linhagem. Não precisamos de Deus aí, vamos expulsar Deus daí mesmo, porque o adultério é uma coisinha assim, só muito pequenina, de pequeníssima importância. Na Bíblia, homem e mulher que fizessem isso eram apedrejados os dois. Eu já ouvi pessoas a acusar a Bíblia e dizem assim: só a mulher é que era apedrejada. Sim. Leia melhor, leia outra vez a sua Bíblia. Você não leu de certeza. Os dois eram apedrejados. Aliás, por exemplo, até dentro da mesma família, se um homem se deitar com a sua nora, o que é que acontece ao homem e à nora? São apedrejados os dois. Está escrito, amém? Está escrito. Se um homem violar uma mulher, o que é que lhe acontece? É apedrejado. É apedrejado. Pois é. A Bíblia é machista. Existe muito machismo no reino, não é? Aliás, é machismo o que vemos em Jesus, quando ele pega nos pezinhos da noiva e os lava, à semelhança dos servos mais baixos, os maiores serviçais, aqueles que eles tinham o pior trabalho, receber as pessoas à porta, todos sujos, tirar as sandálias deles, caminharem naquelas poeiras daqueles sítios verdejantes do Médio Oriente. Não havia muita poeira, pois não?
Era muito verdejante aquilo tudo, não era? E com aqueles pés completamente sujos, lamacentos do suor que molhou. Você gosta muito de tocar no suor nas pernas de homens? Eu tenho aqui uma perna de homem, está aqui ela. Eu estive a trabalhar o dia todo. Eu estou a suar nas costas, pelas minhas costas abaixo até aos pés. Quem é que gostaria de vir aqui com as suas mãos lavar as minhas... Não, vida? Não? Então e se eu deitar umas poeiras do deserto, melhorou? E com suor em cima, tudo barrendo, tudo... Não? Não melhorou, não melhorou. Não melhorou, David diz que não melhorou. Lavou os pés àqueles apóstolos, aos discípulos. Serviu a todos, Jesus serviu a todos. Por isso, Ele cumpre a cláusula da relação de poder. A relação de poder estabelece primeiro na relação de amor, sem a qual não existe direito algum. E em segundo lugar estabelece-se na cláusula do serviço. Quem mais servir é o mais importante. É assim que funciona. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz, Romanos 1, 21 a 27, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Esta palavra está a falar especificamente para pessoas, talvez pessoas da nossa família, que têm visto milagres de Deus na nossa vida, não os podem negar, têm conhecido Deus, mas não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, é tudo vão. E o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, que é o culto do eu, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Para quê? Para que ao menos esses seres espirituais sirvam o meu eu, não é? Porque é que eu em vez de servir Deus vou servir um demónio? Porque Ele me oferece a minha vontade. Em troca, eu faço aquilo que tu queres, aquilo que tu quiseres. Então o demónio diz assim, agora faz uma estátua de um quadrúpede qualquer, ajoelha-te em frente a isso. A pessoa pede aquilo, faz os rituais, faz os sacrifícios, mata a galinha preta, e a seguir o demónio disse, gostei, e agora vou-te dar aquilo que tu queres, que é essa ninharia pela qual tu vendeste a tua alma. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram, serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disto Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais normais, naturais, por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Pela sua perversão, trocaram as coisas, negaram aquilo que era visivelmente evidente. O nosso Pai, não existe Pai como o nosso Deus. Eu vou voltar a dizer, amém? Não há Pai como o nosso Deus. Quando um homem tem sobre a sua mente a impressão frequente de que a sua atração é por outros homens,
Se ele está no mundo, ele não entende que não só contra esses pensamentos, mas contra muitos outros pensamentos, nós devemos lutar, não devemos conceder, nós devemos entender: isto não me define a mim. Nem tudo aquilo que passa pela minha cabeça, muito menos uma obsessão persistente de que sou homossexual. Uma ideia frequente sobre a mente de que eu sou alguma coisa, de que o meu desejo é assim, é para aquilo, é para ali que vai. Não é por isso que isso é verdadeiro, porque não existe um terceiro genital. O corpo é só isto mesmo. Só há 2 genitais. Você pode dizer amém? Só há 2 genitais. Não existe um terceiro, não existe uma terceira forma. Qualquer substituto será muito mal enjeitado e não vai funcionar, evidentemente. Uma forma foi feita para funcionar com a outra, de um modo muito complexo. As duas se unem em 2 corpos que foram todos construídos à volta do sexo. A mulher tem a forma que tem. O corpo da mulher tem a forma que tem. Ela tem as hormonas que tem. Ela tem os ciclos que tem. Ela tem a semente que tem. Ela tem os seios que tem. Por causa da sua natureza sexual. O homem tem a forma corporal que tem a semente que tem. O processo funciona no homem de uma determinada forma, foi feito para funcionar para o momento sexual daquela maneira, porque ele foi feito para fecundar, para lançar fora dele, assim como Deus fez, assim como Jesus faz. Jesus fecunda, Jesus não é fecundado. Deus é pai, Deus não é mãe. Ninguém me fecundou Deus. Deus fecunda. Deus é o fecundador espiritual. E essa relação não é primeiramente uma relação de poder, uma relação de amor, de entrega total. Ele entrega-se totalmente. Não há machismo. O machismo só olha para si, para o seu umbigo. O macho só quer saber de si. Não há feminismo em Deus. Não há só olhar pelos meus direitos e não querer saber do outro. Não é? Eu estou obviamente a referir-me à terceira vaga de feminismo. As primeiras 2 não definiram um feminismo assim. As primeiras 2 só queriam mesmo que homens e mulheres tivessem direitos iguais. Amém? A terceira vaga de feminismo é esta que está aí. É essa louca. É essa que desfigura a mulher. A pessoa descola daquilo que é visível, que é observável, que é objetivo. Descola daquilo que é básico do corpo, do discurso do corpo. Não há nada mais evidente e básico na existência de alguém do que olhar para si. Como é que vai escapar toda a vida a olhar para si? Aquilo que é objetivo, que é visível. Para perseguir uma ideia que tem na cabeça de que não é, afinal, aquilo que é. E agora tem 2 planos da sua existência em conflito um com o outro. E acha que mudando a sociedade e fazendo com que toda a gente concorde, sim, o que tu tens na cabeça, vamos todos dizer, sim, tu és isso. Tu agora és isso, está bem? E eu concordo com isso. Pois há muitas coisas que vêm sobre a cabeça das pessoas que são obsessivas. A pessoa acredita naquilo, a pessoa nega, a pessoa descola do físico, descola da realidade palpável, objetiva. É por isso que a Bíblia diz que a homossexualidade é loucura. O que é loucura? É quando se descola do objetivo, daquilo que é objetividade, para perseguir algo que é puramente subjetivo, sem raízes, sem fundamentos. Levantou voo, descolou do chão. Está a viver numa realidade que não tem chão. Não tem chão. Vai negar um plano inteiro da sua existência para ir à procura de uma ideia que tem na cabeça, insistente. Tu és isto. Tu és isto.
Amado, Deus chamou-nos para nós amarmos muito estas pessoas. Muito. Porque, amado, quando alguém fala a palavra de Deus, para o mundo é mais uma palavra. É mais uma palavra. É mais uma opinião. Mas quem é que me diz que eu estou errado? És tu que dizes que eu estou errado? Se não for o Espírito Santo de Deus a falar, e só não tivermos temor de Deus, e não for o amor de Deus a falar através da nossa vida, ninguém se vai transformar. Ou melhor, ninguém vai abrir o coração para que Deus transforme, porque eu não sei transformar ninguém. Você sabe transformar alguém, mas o Espírito Santo é aquele que convence a pessoa. Filho, eu criei-te para tu seres inteiro. Eu criei-te para que aquilo que está na tua cabeça e aquilo que é visível no teu corpo estejam unidos. Eu não quero que tu sejas alguém fragmentado, alguém quebrado. Eu quero que tu sejas um ser inteiro, que tu aceites aquilo que tu és. Depois as pessoas vão sempre arranjar aqueles exemplos. Mas então aqueles 0,00001% de pessoas que nascem com os dois sexos, os hermafroditas. E agora? Desde que o bebê ainda está no ventre, é possível fazer hoje teste genético para determinar o sexo da criança. Sabia? É. Mesmo da criança hermafrodita. E jamais a criança terá os dois sexos viáveis. Pelo menos um deles será sempre inviável. Isso significa que nunca ninguém conseguiu e nunca ninguém conseguirá engravidar-se a si próprio. Está a perceber o que eu estou a dizer? Um dos sexos daquela criança é sempre inviável. Mas a homossexualidade é genética. Não é. Não é genética. Não é. Aliás, os estudos de gêmeos demonstram isso. Em dois gêmeos exatamente iguais, em que um diz que é homossexual e o outro não é heterossexual, os dois são homozigóticos, são exatamente iguais. Têm o mesmo genoma. Onde está o gene homossexual? Não existe. Não há. Os dois genomas são exatamente idênticos, mas um diz que... há muitos casos assim. E é uma das principais evidências que coloca de parte logo qualquer esperança de que seja genético. Não é genético. Existe uma impressão frequente sobre a mente de alguém. Ainda não sabe bem o que é que despoleta isso. Mas a Bíblia diz que é espiritual, porque tudo que é uma abominação tem origem espiritual. É obra de demónios. A pessoa não tem culpa, evidentemente. A pessoa não tem culpa. Você pode dizer amém. A pessoa não tem culpa daquilo que lhe passa pela cabeça e de um modo tão convincente, tão insistente. E eu pergunto-lhe assim, que é heterossexual: é fácil reprimir o seu desejo sexual? É fácil? Não é não. É difícil. É difícil. A pessoa só mortifica o desejo sexual através do jejum. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. A pessoa que se fizer um jejum de 9 dias à água, lhe garanto que durante esses 9 dias não vai conseguir pensar em nada. Não vai conseguir pensar em nada. Nada. Você nem vai olhar para a sua mulher direito. Não vai conseguir. Amém? Nós mortificamos a nossa carne em nome de Jesus. Amém? Mas alguém que é um homossexual no mundo vai fazer jejum para quê? Se ele acha que eu estou bem assim, eu tenho que mudar o quê? E então eu tentei muitas vezes, tentei lutar contra isto e não consigo. Eu tentei lutar. Pois claro que não conseguiu. Porque Deus nem nos chamou a nós para sermos acusadores, nem nos chamou a nós para dizermos às pessoas para elas mudarem pelas suas próprias forças. Nem Deus nunca pediu isso. É como se Deus dissesse assim: olha, tu és assim, quebrado, estragado, sara-te a ti próprio. Que Deus é esse? Deus nunca disse isso. Deus disse assim: haja luz. E o nada, que é só nada mesmo e não sabe gerar luz nenhuma, não sabe obedecer a Deus, não consegue.
Só tem que receber a palavra. Ela foi enviada com todo o poder para gerar a luz toda. A gerar a luz toda, a salvação toda, a eternidade toda, a fé toda que é precisa, a santidade toda. Porque Deus diz: sede santos como o Senhor vosso Deus sou santo. Só tem que receber a palavra. Nós vamos terminar. Diga comigo assim: eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso aquilo que Deus diz que eu posso. Eu não posso aquilo que o meu Deus, o meu Pai, me diz que eu não posso. Eu faço aquilo que o meu Deus diz que eu faço. Farei obras grandes com o poder dele, é dele. E eu não faço aquilo que o meu Pai diz que eu não faço. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? É com esta humildade, amado, é com este amor pelas pessoas, é com este temor de Deus que nós devemos falar ao mundo. Não é com o dedo de acusar. Isto não vai resolver nada. Isso só vai servir para magoar pessoas, para afastar pessoas, para as pessoas dizerem: o que é isto? O que é isto? Estas pessoas não me compreendem. As pessoas nem me ouvem sequer. As pessoas não me aceitam como eu sou, como eu acho que sou. E não têm consciência de que é como uma impressão frequente sobre a minha mente me tem dito insistentemente que eu sou. Porque se é subjetivo, é puramente mental, não tem substrato físico, não é observável, não é objetivo, descolou da realidade palpável. E a Bíblia diz: é loucura. Não queiras isso para ti. Não há Pai como o nosso Pai. Na nossa caminhada, naquilo que é a nossa vida sexual, nossa vida íntima, vamos precisar muito de Deus. Vamos precisar de jejuar muito. Porque a nossa carne, a Bíblia diz que a carne é fraca. A carne é fraca no caráter. Agora você acha que a carne é fraca na força dela? A carne não é fraca na força dela. A carne é forte e bem forte. A carne arrasta pessoas todos os dias para o casino. Todos os dias. E a pessoa não quer ir. A gente que chora na máquina, trás, as lágrimas a cair. Você acha que a carne é fraca? A carne é muito forte na sua capacidade de nos obrigar, de nos fazer algo. A carne é fraca no caráter dela. É por isso que a Bíblia diz: nós temos que jejuar, nós temos que dobrar a carne, nós temos que quebrar a carne, nós temos que mortificar o nosso eu, temos que crucificar nossas paixões com Cristo. Até o mundo se apercebeu que um homem levado pelas paixões, isso não é bom. Isso não é bom. O imperador Marco Aurélio escreveu assim: a mente não conquistada por paixões violentas é uma cidadela. Porque um homem não encontrará maior refúgio onde permanecer seguro para sempre. Está escrito, eu decorei há muitos anos. Está escrito nas Meditações de Marco Aurélio. É o livro 8, é o versículo número, é a meditação número 48. The mind unconquered by violent passions is a citadel. For a man has no greater refuge, no greater fortress in which to find refuge and remain safe forever. Isto é estoicismo, isto é sabedoria antiga. Nós devemos lutar para melhorar. Você quer por Jesus e pela sua casa e por si próprio lutar para melhorar? Eu sei que eu preciso. Vai ser um combate todos os dias das nossas vidas. Nós vamos fracassar. Nós já fracassamos muitas vezes. Nós vamos fracassar. Deus tenha misericórdia de nós, nós somos só homens.
Mas o Espírito Santo de Deus vai nos querer sempre conduzir, sempre nos levar para o melhor de Deus. Tanta amizade de Deus, tanta bondade de Deus a chegar continuamente a nós. E nós chegamos diante de Deus: Senhor, perdoa-me, Pai, perdoa-me. O que é que nós recebemos da parte dele? Sempre carinho, sempre uma palavra que nos levanta. Nunca é: olha, filho, deixa de estar, meu querido, que nunca mais quero falar contigo. Você já leu isso na Bíblia? Porque é que Deus corrige? Porque é que Deus admoesta? Que Ele não desiste de nós, Ele não desiste de ti, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé nesta hora. Espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração abundantemente e alguém seja abençoado ao ver o vídeo, em nome de Jesus. Podemos terminar o vídeo agora, mas nós vamos ficar em oração agora. Querido Senhor nosso Deus, eu creio que o Teu Espírito Santo falou abundantemente ao nosso coração, nos lembrou de várias necessidades que existem na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa casa, na nossa vida conjugal, de como ela precisa ser sarada, precisa ser feliz, precisa ser abundante, precisa ser íntima, precisa ser profunda, precisa ser entregue, ligada, precisa ser companheira, precisa ser amiga, precisa ser fiel.